Estimados filhos, estamos celebrando neste domingo, o terceiro domingo depois da Epifania. E São Paulo, que vem nos instruindo nesses domingos, hoje nos recorda, meus amados, de um problema que temos e que facilmente se apresenta entre nós. Esquecemos, amados filhos, com facilidade que somos pecadores e temos a tendência, impulsionados pelo pecado original, a tomarmos o lugar do nosso Senhor, não só na nossa vida, mas também na vida do nosso próximo, do nosso irmão. Amados filhos, creio eu que Deus muitas vezes pode olhar para nós lá do alto dos céus e se surpreender com a rapidez com a qual nós julgamos. Se surpreender com a rapidez com que nós somos exigentes, quando tão pouco exigimos de nós mesmos. Como nos enganamos, amados filhos, e por isso São Paulo se preocupa que a nossa justiça seja uma justiça defeituosa, uma justiça que talvez se mascare, protegendo, na verdade, um sentimento, um movimento da alma perigoso, chamado a vingança. Não podemos viver sem a justiça, filhos queridos, e Deus é justo, esse atributo é de Deus por excelência. A justiça manda dar a cada um aquilo que lhe pertence e deve ser sempre respeitada. Sem a justiça não existe ordem na sociedade, na família, nem mesmo na religião. Precisamos da justiça e tanto a justiça como a misericórdia caminham juntas, porque não existe misericórdia sem justiça. Uma misericórdia que negasse a justiça não seria mais divina, porque Deus não pode contradizer a verdade, posto Ele ser a própria verdade e o Criador de toda a verdade. E às vezes criamos, filhos amados, uma falsa religião, achando, meus queridos filhos, que por Deus ser misericordioso, Ele deixou de ser justo e jamais deixará. São Paulo diz, a vingança pertence a Deus e somente a Ele, porque Deus é justo e Ele não errará no seu juízo. Porque Deus realmente conhece a tudo como as coisas são. Mas isso não nos impede, queridos filhos, é claro, de praticar uma sã justiça entre nós, necessária para a manutenção da nossa sociedade. Mas cuidado com o sentimento, filhos queridos. A justiça precisa se alicerçar na razão, não no sentimento. O sentimento é perigoso e ali a vingança pode falar mais alto muitas vezes. E então podemos punir para uma satisfação pessoal, para recobrar uma ofensa feita. Isso não é divino, isso não é cristão. Para tanto, Santa Teresa de Calcutá dizia, olho por olho e o mundo terminará cego, dizia Santa Teresa de Calcutá. Olho por olho e o mundo terminará cego. A lei de Talião, que foi superada, filhos amados, pela lei de Deus. A lei de Talião era uma lei dos homens. A lei de Deus é a lei do nosso Criador, que nos pede, meus amados filhos, para que toda justiça, toda misericórdia sejam vividos na caridade, amados filhos. Porque somos pecadores e temos que cuidar, nossos atos são influenciados, queridos filhos, pelas consequências do pecado original, herança de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Temos que cuidar, temos que nos enxergar, filhos queridos, não somente com os nossos olhos, mas pensarmos como Deus vê o que eu faço, como Deus vê a minha vida, como Deus vê esse juízo que eu estou emitindo, como Deus vê. Porque são os olhos de Deus, meus amados filhos, que vão nos ensinar a tomar o caminho certo. E, portanto, meus queridos, atenção, para jamais sermos movidos pela vingança. A vingança não é nossa, ela é de Deus. São Paulo é muito claro, queridos filhos, e aliás, ontem era o dia da conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro, e aqui no altar lateral do coração de Jesus, no final da missa, quem desejar, temos a relíquia de São Paulo exposta sobre o altar, que está junto com a relíquia de Santa Ana,
avó de Jesus e mãe de Nossa Senhora. Temos aqui a Sagrada Relíquia, que São Paulo nos ajude, e como ele nos ajuda, mas nos ajude agora de uma forma também espiritual, a enxergarmos nossa vida com os olhares de Deus. Uma antiga oração escocesa da Escócia, de Santo André, que traz a cruz de Santo André em sua bandeira. Uma antiga oração escocesa pedia a Deus: Senhor, dai-me os vossos olhos. E se nós meditássemos nessa verdade, como tudo seria diferente na nossa vida. Senhor, dai-me vossos olhos. Porque tão facilmente, filhos amados, nos perdemos tendo nossas vistas. Nossas vistas enxergam curto, filhos queridos. Nossas vistas não vão longe. Precisamos que Deus ilumine nossa visão para vermos esse mundo como cristãos, para vermos esse mundo da maneira como Deus quer que seja visto. Porque o pecado, meus filhos, o pecado é uma doença. E é uma doença crônica, filhos amados. O pecado é uma doença crônica que pode pôr a perder nossa alma, pode pôr a perder nossa salvação, e assim fadar ao fracasso a nossa existência. No Santo Evangelho que acabamos de ouvir, o leproso, coberto de feridas, se aproxima do nosso Senhor. Hoje, a hanseníase, a doença daquele que antigamente chamávamos lepra, ela tem tratamento, e quem a carrega pode ter uma vida normal, mas não era assim na época do nosso Senhor. Quando alguém tinha lepra, filhos, a hanseníase, quando alguém carregava essa doença, não perdia só a saúde, ela tirava a saúde. Pensem vocês o que é uma doença que apodrece nossas carnes, começando pelas cartilagens, portanto as orelhas, o nariz. A pessoa vai se desfazendo viva, vai apodrecendo viva. Uma doença contagiosa e que, porque não tinha tratamento, aqueles que a carregavam eram expulsos da própria família, eram expulsos do templo, eram expulsos da sociedade. Carregar a lepra era uma sentença não só de morte física, mas também moral. Nosso Senhor sabe que nós temos coração, porque Ele assumiu nossa natureza e teve assim coração, conhece nossos sentimentos, Ele nos criou e Ele sabe. Pensem o que seria andar com uma sineta gritando leproso, e todos então de nós se afastavam. Jamais a família era vista e se vivia das migalhas que se apareciam ali no caminho que a misericórdia lhe colocava. Mas ter lepra era algo muito triste, e surpreende ver que nosso Senhor tocava os leprosos. Eles se surpreendiam. Os leprosos chegavam até Ele. Isso era um absurdo na época em que nosso Senhor viveu. Porque eles diziam que além da doença, eles eram impuros, sujos, não eram mais pessoas, não eram mais do povo de Deus. E assim eles se aproximavam do nosso Senhor e recebiam ali, ao mesmo tempo, não somente uma cura física, mas recebiam um novo ser. É interessante perceber, queridos filhos, que a maioria das curas que nosso Senhor fez, Ele não disse eu te curo, mas na maioria das curas Ele disse eu te perdoo. Porque nós podemos talvez não carregar a lepra fisicamente, Deus seja louvado por isso, mas como estará nossa alma? Os santos dizem que se pudéssemos ver uma alma em estado de graça, nós correríamos o risco de adorar essa alma. E é claro, por quê? Porque quando uma alma está em estado de graça, a Trindade habita nela. Se vê Deus numa alma em estado de graça, agora pensem vocês, o que seria uma alma em pecado. E nosso Senhor veio para nos arrancar, filhos queridos, do pecado, para curar algo pior que a lepra, para curar algo que nos joga eternamente na perdição. E esse é o pecado
E assim nosso Senhor nos purifica e, interessante, hoje ele diz ao leproso, apresenta-te ao sacerdote, e essa ordem ficará ecoando eternamente até o fim dos tempos. Vai e apresenta-te ao sacerdote. E lá no confessionário hoje, quantas almas assim foram purificadas, meus filhos? Quantas almas foram perdoadas, e nesse tempo em que vivemos, a confissão tem desaparecido, não tem sido buscada, e as almas imergem no pecado, e assim, filhos queridos, na verdadeira desgraça. Apresenta-te ao sacerdote, nos diz nosso Senhor. E ele fala algo bonito, oferece o teu sacrifício, e o sacrifício que mais agrada a Deus é um coração penitente. O próprio Salmo nos diz, o que mais me agrada é um coração verdadeiramente arrependido. Por quê, filhos queridos? Porque ali Ele nos estende a mão e nos retira do poder do demônio, nos retira do poder da morte, nos retira do poder das trevas. Oferecer o sacrifício do nosso coração, porque precisamos abandonar as ocasiões de pecado, meus filhos, e tomar o caminho de Deus, renovar nossa vida e salvar nossas almas, e a de nossos entes queridos, e a nossa família. E de repente, Jesus, nosso Senhor, cura esse leproso, pede que ele vá ao templo e se apresente ao sacerdote, mas o caminho de nosso Senhor segue, porque Ele não veio curar apenas um, Ele veio curar todos nós, e nesse caminho Ele encontra um oficial, um centurião romano, que estava com seu servo doente. Algo bonito nesse centurião, filhos amados, é perceber o quanto o seu patrão o amava. Seu patrão o amava a tal ponto de procurar ajuda junto de Jesus. E esse centurião estava no caminho certo, porque nós, diferentemente dos erros protestantes, nós formamos uma família, nos salvamos juntos. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma família. Por isso, aqueles que nos dirigem, os chamamos de padre, quer dizer pai. Formamos uma família que tem uma mãe. Formamos uma família salva pela graça da Trindade Santíssima e, portanto, devemos interceder uns pelos outros. Devemos, meus queridos, não desistir uns dos outros. E quando a gente não alcança, porque não vamos alcançar todas as curas, não vamos. Nossa medicina tem um limite, nossa força de persuasão também. Mas para Deus nada é impossível, disse São Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, e portanto podemos recorrer a Ele pelas outras pessoas, não só pedir por nós. O leproso pediu por si agora há pouco e fez bem, peçam. O menino Jesus apareceu na Colômbia, por volta dos anos 40, a um padre salesiano. E lá na Colômbia, o menino Jesus disse assim para esse padre: olha, eu quero que vocês façam uma igreja aqui para mim, porque eu quero que as pessoas rezem para mim. Tenham devoção a mim, disse o menino Jesus. E diga ao povo que tem duas coisas que eu não gosto. Disse o menino Jesus, duas coisas que eu não gosto. O padre disse: o que é, Senhor, que o Senhor não gosta? O menino Jesus disse assim: primeiro, que vocês não me peçam. Eu não gosto que vocês não me peçam. Peçam. Peçam porque eu tenho a oferecer. E segundo, eu não gosto que vocês peçam pouco, disse o menino Jesus. Peçam muito, disse o menino Jesus. E lá hoje existe um grande santuário consagrado, como eles dizem em espanhol, ao Divino Ninho, ao menino Jesus. Peçam e peçam muito. Não tenham medo, filhos, de pedir ao nosso Senhor. Não tenham medo de recorrer a Ele. Ele é o nosso Senhor. Não tenham medo de apresentar as feridas da lepra. Peçam por si, peçam, principalmente a santidade e a salvação. Peçam, mas peçam também pelos outros. Intercedam pelos seus irmãos, porque quem ama se preocupa, quem ama quer a salvação daqueles que ama. Não vamos conseguir tudo, então vamos entregar a Jesus. Santa Mônica não conseguiu sozinha a conversão de Santo Agostinho.
Santa Mônica conseguiu a conversão de Santo Agostinho pedindo, rezando décadas, entre orações e lágrimas, pedindo a Deus até que a providência colocou no caminho dele Santo Ambrósio. E a vida de Santo Agostinho muda. Portanto, peçam, porque Deus é o Senhor da vida, dos nossos caminhos, intercedam como fez o centurião. E a oração do centurião carregava em si, filhos amados, um segredo de uma boa oração. Uma oração, para ser bem feita, ela precisa indispensavelmente de ser acompanhada de humildade. O centurião mostrou humildade. Vejam a ligação com o que dizia São Paulo: não sejam vingativos. Percebem? Um coração humilde. Ele pediu com humildade. Jesus falou: tá, eu vou na tua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Eu não mereço, nenhum de nós merece, filhos queridos, mas uma só palavra e meu servo ficará curado, disse o centurião. Essa frase maravilhosa, essa oração entrou para a Sagrada Liturgia. E todas as missas nós rezamos antes de receber o Santíssimo Sacramento, a oração feita pelo centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Para sempre, até o fim dos séculos, nós repetimos a oração do centurião, porque se tem algo bonito, nós temos bons exemplos e seguimos esses exemplos. E Jesus colocou ele como um bom exemplo, disse: olha, até hoje não encontrei fé tamanha como a desse centurião em Israel, disse Jesus. Que bonito isso! Vocês percebem, filhos, o centurião confiava em nosso Senhor. A gente não pode rezar desconfiando, viu? Existe o ditado popular: eu confio desconfiando. Não. Em Deus temos que confiar confiando. Confiar de verdade. Deus fica feliz porque a gente só confia em quem ama. Ninguém nunca se preocupou se a mãe estava pondo cacos de vidro na comida, porque se ama, se sabe que aquele alimento é feito com amor. Assim o centurião pedia: Senhor, eu não sou digno, mas diz uma palavra, uma só, e meu servo será curado. Nessa Santa Missa hoje, meus filhos, vamos rezar por nós, sim, sempre. Precisamos estar unidos a nosso Senhor e vamos rezar pelos outros. Vamos rezar por eles, porque o movimento primeiro que os cristãos fazem é rezar. Os cruzados, antes de entrarem em batalha na Terra Santa, em plena Idade Média, primeiro se ajoelhavam diante de suas espadas, que fincadas no chão se tornavam uma cruz, e rezavam. Os cruzados rezavam pela alma daqueles que eles encontrariam. Eles rezavam para que Deus ajudasse que, antes de qualquer coisa, aquela gente conseguisse se converter e se salvar. Rezavam. A oração vem antes de tudo, meus filhos, na nossa vida. Antes de tudo. Quando Dom Sebastião Henriques, grande primeiro rei de Portugal, antes da Batalha de Ourique, teve a visão da cruz de estrelas no céu. Jesus apareceu para ele, o exército de Portugal ia entrar em guerra com os muçulmanos. Portugal precisava ser liberta da infidelidade maometana. Naquele momento, Jesus apareceu para Dom Sebastião, mostrou 5 estrelas em forma de cruz, prometendo a Portugal uma terra grande como o tamanho de sua alma. E quando Dom Sebastião viu Jesus no céu, ele não falou nada para si. Ele disse assim para Jesus: Senhor, não apareça para mim, apareça para os infiéis, apareça para eles que não creem, rezou Dom Sebastião. Apareça para eles, porque eu creio em vós, Senhor, e combato por vós, meu Senhor. Aparece para eles, dizia Dom Sebastião. Isso é ser cristão, nos deixar guiar, filhos, pela fé, pela caridade, pela justiça, pelo coração, pelos olhos de Deus. Saber o que somos, todos pecadores e, portanto, todos necessitados do nosso Senhor. Diante de Jesus, o que somos, filhos queridos? Mendigos. Somos mendigos que com a mão estendida imploram a sua misericórdia.
Talvez os senhores já ouviram falar de Santo Aleixo. Santo Aleixo é o protetor dos mendigos, porque era um rapaz muito rico e decidiu largar tudo para viver em extrema pobreza, em oração e sacrifício. Santo Aleixo abandonou tudo, filhos, para amar Nosso Senhor e se tornou mendigo. Mendigo. Estava noivo e deixou até o noivado. O pai dele, que era riquíssimo lá na Itália, gastou quase toda a fortuna para encontrar o filho que tinha virado mendigo. Gastou quase toda a fortuna. Até que um dia, de noite, escutou um cântico diferente, como que de anjos, e era. O pai saiu para fora e viu, debaixo da escada, uma luz brilhante, da escada da casa, que dava para a rua e que tinha ali um buraco. E de repente, uma luz forte dali saía e anjos cantavam, e quem estava ali morto? Aleixo. O filho que ele procurou em toda a Itália. Era um mendigo que todos os dias estava na porta dele com a mão estendida, pedindo misericórdia. Não foi capaz de ver o próprio filho na porta de sua casa. Tamanho era seu orgulho. Santo Aleixo entrou no céu e deixou uma grande lição. Deixou uma grande lição para que nós aprendamos a enxergar com os olhos de Deus. A perceber o que realmente vale, filhos amados, nessa vida. Porque o valor que damos às coisas daqui é que vai determinar o valor da nossa vida depois da nossa morte. Vamos pedir a São Paulo, cuja conversão foi celebrada ontem, que nos guie a Jesus. Lembram que São Paulo, quando caiu do cavalo, ficou cego, não ficou? Ficou cego até que Ananias pôde curá-lo. Precisava de um novo olho, de uma nova visão. Nós também precisamos. Que nosso Senhor nos ajude a vencer a lepra que nossa alma carrega. Que nosso Senhor nos ensine a pedir pelo nosso próximo e a ter a fé simples e humilde, confiante e verdadeira do centurião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.